Boa noite, tudo bem com você? Você que está em casa, você que está no carro, quem sabe ainda está fazendo uma caminhada, retornando para casa, sentado no sofá ou mesmo deitado na cama. Eu sei que tem gente deitado na cama, às vezes eu assisto reunião deitado na minha cama. Não, brincadeira. Eu geralmente fico no escritório sentado assistindo a minha reunião. Mas seja bem-vindo. Eu quero mandar um abraço para a Andresa, né? Andresa, minha cunhada lá de Paulo Afonso, Bahia. Pois é, tem gente da Bahia também acompanhando a programação dessa noite. E hoje nós iremos falar sobre santificação. Santificação. E antes da gente entrar nesse tema tão singular, tão especial, eu queria que você, da maneira como está, fechasse seus olhos para a gente buscar ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido que estás nos céus, o Senhor nos chamou para sermos santos, mas às vezes a gente pergunta o que é ser santo. Nos sentimos até pequenos em relação a esse tema, mas hoje, à luz da Tua palavra, iremos compreender um pouco mais acerca da santidade que o Senhor deseja de cada um de nós. Toma-nos em Teus braços de amor, nos auxilia derramando a bênção do Espírito Santo sobre cada lar, cada pessoa que hoje está conectada. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Santificação. Jesus, ele foi reconhecido como o Santo de Deus. Ninguém podia apontar um único pecado de Cristo, porque não havia pecado para ser apontado. João, por exemplo, escreveu em um dos seus textos, dizendo que nele não havia pecado. E em Hebreus 12, versículo 14, diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí fica a pergunta, como alcançar a santidade? Como alcançar a santidade? E eu queria que você já observasse que bem no início da Bíblia, bem no início, a Bíblia já tratava desse tema. Por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 7, você já pode ver aí na sua tela o texto que diz, olha, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o assunto da santificação não é algo de agora, mas algo que já vem há bastante tempo. Por exemplo, no livro de João, já partindo para o livro de João, nós vemos que a santificação envolve um relacionamento que deve ser envolvente entre você e Deus. João diz lá no capítulo 17, versículo 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Observe que ele coloca a palavra de Deus como sendo a verdade. Não podemos trabalhar o tema da santificação em nossa vida se nós não fizermos uso da palavra de Deus. Você faz uso da palavra de Deus? Porque às vezes a gente entra num estado, principalmente dessa pandemia, né, onde a Bíblia ficou lá encostada. Em algumas casas, a Bíblia já está encostada, há muito tempo. Aproveitando, deixa eu perguntar, você já pegou a sua Bíblia para acompanhar o estudo dessa noite? Já pegou o lápis e papel para anotar os textos bíblicos? Você que entrou hoje pela primeira vez, já perdeu 2 temas, mas não se preocupe, eles estão gravados aí no canal, você pode assistir os 2 temas passados a hora que você quiser, inclusive quando terminar a programação de hoje. Mas faça uso da palavra de Deus, ela nos aproxima cada vez mais de Deus, ela nos envolve a estar mais próximo deles. Vejam o que Pedro disse lá em 1 Pedro, no capítulo 1, de 14 a 16. Começa assim, olha, como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Ou seja, como filhos da obediência. Só que ele já coloca que antes nós éramos o quê? Ignorantes. Então ele diz, olha, agora que vocês são filhos da obediência, vocês devem trabalhar de uma maneira diferente. Veja o que diz o texto seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, Pedro cita Levítico 19, versículo 2, no final desse texto, ao dizer, sede santos, porque eu sou santo. Mas ele evoca para que nós busquemos cada vez a santidade. A grande questão é, o que é ser santo para a gente? Porque para alguns ser santo é você pensar em o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, pensar em alguém com auréola sobre a cabeça, é aquela pessoa que não erra, é aquela pessoa que simplesmente é perfeito. Por exemplo, nós temos ali um exemplo fácil de citar, Madre Teresa de Calcutá, alguém que fez o bem, que foi solidária, que dedicou a sua vida às outras pessoas, e às vezes a gente pega essas pessoas e coloca um patamar de santidade. Mas será que é assim? Será que a Bíblia diz que para sermos santos, nós temos que ser dessa maneira? Você tem que ser dessa maneira? Eu tenho que ser dessa maneira? O que é ser santo? Para você, pare e pense. Se você fosse descrever em uma sentença, como você diria, ou como você responderia, o que é ser santo? Parou? Pensou? Respondeu? Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Romanos 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ser santo não é você ser alguém de outro mundo. Ser santo é você ser separado. É você estar mais perto de Cristo. No livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, eles escrevem o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Ou seja, eles englobam a todos. Não existe uma classe onde você simplesmente pega e diz, olha, aqueles são santos, mas esses aqui não são. Não existe dois grupos. Santo é alguém que foi separado para Deus. É alguém que separa a sua própria vida para Deus. Um exemplo de separação, de santidade, está em relação ao sábado. Em Gênesis 2, 3 e Êxodo 20, versículo 8, a Bíblia diz, olha, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. E lá em Êxodo diz, lembra do dia de sábado para o santificar. Ou seja, o sábado faz alguma coisa? Não, não faz. Mas a Bíblia diz que Deus o santificou. A Bíblia diz que nós devemos o santificar. Por quê? Porque ele foi separado para essa finalidade. Qual finalidade? Nos aproximarmos mais de Deus. Você se aproxima mais de Deus naquele dia. Por quê? Porque você separou aquele dia somente para Ele. Não é como um domingo, a segunda, a terça, até a sexta, onde você desenvolve suas atividades,
e ali na correria do dia a dia, às vezes a gente nem lembra, mas de repente lembre, e aí, Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Senhor, me auxilia nesse ponto aqui. Oh, Senhor, muito obrigado pelas bênçãos desse dia. Mas não, no sábado você separou aquele dia e agora você vai adorar a Deus durante um bom período de 24 horas. Santificar significa separar. Eu sou santo quando eu sou separado para Deus. Quando eu guio minha vida de maneira mais singela para Deus. Para alguns é, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia diz assim, olha, aquele que julga e está firme ou está de pé, cuidado para que não caia. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Mas ser santo é necessário para termos um dia, estarmos na presença de Deus. Porque lá em Hebreus 12, versículo 14, diz que se nós não formos santos, se nós não nos santificarmos, nós não poderemos ver o Senhor. Somente aqueles que se santificarem, somente aqueles que se separarem, poderão um dia ver a face de Deus e habitar com Ele por toda a eternidade. Mas aí a gente vai para a questão da salvação. Você já observou um pouco a questão da salvação ontem, e a salvação ela traz três tempos. Por exemplo, você tem ali em Tito 3:5, ele nos salvou, ou seja, você tem o passado, onde a salvação está tratando de justificação. Você tem então em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o verso falando que nós somos salvos, presente, santificação. E você tem então Romanos capítulo 5, versículo 9, quando diz, olha, seremos salvos, tratando aqui a nossa glorificação, futuro. Então você tem a salvação no passado, no presente e no futuro. O que é que isso tem a ver conosco? Lá em Provérbios, capítulo 4, a Bíblia diz assim, olha, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você pega essa tela aí que você estava vendo agora, a salvação em 3 tempos, você observa o seguinte, você observa que no momento que você toma uma decisão ao lado de Cristo, no momento que você faz a sua entrega, no momento que você diz, Senhor, aqui estou, começa o período da sua santificação. Você é justificado. Ou seja, você é liberto da condenação do pecado. Ali você toma a decisão, ali você desce as águas e é finalmente batizado. Começa o processo. Aí você chega então no momento de santificação, o presente. A santificação, ela acontece durante o período que você tomou a sua decisão ao lado de Cristo e segue então ao momento que você sela a sua vida com Cristo. Aí você começa a santificação, ou seja, nós somos libertos do poder do pecado. Eu havia sido, no momento da minha decisão, liberto da condenação do pecado, agora, já com a minha decisão, já batizado, já no processo de transformação, eu sou liberto do poder do pecado. E aí chega então a glorificação. A glorificação, ela acontece no dia da volta de Cristo. É quando você vai ser liberto da presença do pecado. Deu para entender? Primeiro eu sou liberto da condenação,
depois eu sou liberto do poder, e depois, literalmente, eu sou liberto da presença do pecado. Ou seja, a santificação é obra de uma vida. Não tem como você simplesmente dizer, olha, eu sou santo e pronto, e agora eu vou viver minha vida do jeito que quero. Não, não tem como. Você deve buscar se santificar dia a dia. Todos os dias, quando você amanhecer, que você acordar, começa o seu processo de santificação. Até o momento que você vai dormir novamente, e no outro dia começa tudo de novo. É como o texto que eu li. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso está lá em Provérbios 4, versículo 18. Você pode conferir na sua Bíblia. Jesus, ele, em João 15, ele fez uma analogia, ele contou uma parábola. Ele falava da videira e dos ramos. E nessa parábola, no versículo 5, ele disse assim, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu tive o privilégio de ter uma videira, né? Quando eu fui pastor lá em Juazeiro do Norte, meu primeiro ano de ministério, na casa pastoral que eu e minha família moramos, lá no quintal nós tínhamos uma videira. Eu lembro que a primeira cena que eu tive da videira foi uma videira repleta de percevejos. Estava tomada, totalmente tomada. Eu nunca nem tinha visto uma videira, quanto mais tomado conta de uma videira. E aí eu busquei algumas pessoas que conheciam um pouco, fui na internet, dei uma pesquisada, e eu podei. E toda vez que eu cortava uma folha, um galhinho, voavam uns 10 percevejos para cima de mim. E aí eu fui podando, até que só ficou aqueles galhos. Não tinha mais nenhuma folha. Eu comprei então um produto químico, apliquei para poder tirar aquela infestação de percevejos. E quando foi com algumas semanas, folhas novas começaram a sair. Pequenos brotos começaram a arrebentar. E galhos começaram a se formar. E aquilo que só parecia um bocado de galho morto começou a tomar vida. E daqui a pouco nós começamos a ver os primeiros cachos de uva se formando. E daqui a pouco estavam lá pendurados. E minha esposa várias vezes estendeu roupa lá atrás, colhendo e chupando uva direto da videira. Aí a Bíblia diz, olha, eu sou a videira, Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Sabe aqueles ramos que eu cortei, que eu deixei ali fora, murcharam e secaram. Não tinham mais vida, não tinha mais o que fazer. Mas aqueles que brotaram, aqueles que cresceram, produziram fruto, porque estavam ligados à videira. Isso é santificação. Quando nós temos um relacionamento com Cristo, quando nós colocamos a sua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ele, quando nós a usamos como lâmpada para os nossos pés, para enxergar e não tropeçar nas armadilhas do inimigo, quando nós buscamos a Deus através de oração, então nós nos aproximamos cada vez mais dEle. E isso faz com que a nossa vida de santificação seja algo contínuo. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Observou o texto, diz, olha, crescei na graça
e no conhecimento. Não tem como você se santificar sem você buscar a Deus. Não tem como você se santificar sem ter um relacionamento com Deus. Por isso que ele diz, olha, antes crescei na graça e no conhecimento, comunhão e relacionamento. Assim deve ser a sua vida. Assim deve ser a minha vida. Lembre-se, a santificação ela começa no momento que você busca a Deus pela primeira vez. Você está desse lado de cá, olha. A sua vida está aqui. Você é pecador, você se acha indigno, você simplesmente se acha pior pessoa do mundo, pensa que não há salvação para você. Mas aí vem o Espírito Santo. Ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. E aí você de repente olha numa direção contrária que você olhava. Você olha para Deus, você olha para Cristo. E aí o Espírito Santo te dá um empurrão. Vai lá. E aí você se aproxima, vai devagarzinho, se aproximando de Jesus. E aí vai conhecendo a Ele. Quando você o conhece, aí Ele te abraça, Ele te perdoa, Ele derrama sobre você a sua graça maravilhosa, você se sente envolvido, e aí daqui a pouco você toma uma decisão, e aí você se aproxima mais de Jesus, e aí a santificação vai acontecendo, momento a momento, até que chega o ponto em que você é convidado por Deus a estar com Ele na Canaã celestial. Tem um texto muito bonito do apóstolo Paulo, que eu gosto muito, e em vários sermões meus eu gosto de citá-lo, quando ele diz assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nesse texto, você também encontra passado, presente e futuro. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por que ele disse que guardou a fé? Porque ele continua dizendo, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia da volta de Cristo. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. A minha pergunta é, você ama, você aguarda a volta de Cristo? Talvez esteja falando aqui para uma pessoa que é católica, presbiteriana, batista, assembleísta ou qualquer outra religião. Sabe, a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. O que eu estou falando aqui, pega a tua Bíblia, faz uso dela, verifica que se o que eu estou falando é a verdade, faz isso com qualquer outro líder religioso, é ela que deve nortear o caminho que devemos seguir, porque como eu disse, ela deve ser lâmpada para os nossos pés, para nós não tropeçarmos, ela deve estar no nosso coração, para não pecarmos contra Deus, para não pecarmos contra Deus. Eu gostaria de concluir esse momento com um momento de decisão. E eu queria que você, nesse momento, lesse comigo o que está aí. Minha decisão, leia, minha decisão. Tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente, através da oração e do estudo da Bíblia. Abrirei o meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei que Ele me transforme à imagem de Cristo. Deixa eu te fazer três perguntinhas aqui, olha.
Você deseja se relacionar com Cristo? Sim? Não? Por que não? Diga sim. Você deseja buscá-lo através da oração e do estudo da sua palavra? Amém. Que coisa boa. Faça isso diariamente. Você deseja abrir o seu coração à influência do Espírito Santo para que ele trabalhe em sua vida? Lembre-se, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos auxilia nessa obra de santificação diária. E se nós não o deixarmos habitar em nossa vida, nós iremos fracassar. Você deseja exercitar a sua fé, partilhando as verdades que você está aprendendo a cada noite com outras pessoas? Sim? Então faz assim, olha, amanhã nós iremos ter um outro tema maravilhoso, mas você não deve vir assistir sozinho. Traz alguém, talvez o teu filho, a tua filha, o teu pai, aquela namorada que tem andado longe dos caminhos de Deus, ou o teu namorado, para que juntos vocês dois caminhem em direção ao céu. Sabe, a tua família, para que o seu lar seja um lar na presença do Senhor. Convide alguém para estar amanhã. Nós iremos ouvir uma música agora. E enquanto essa música for cantada, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse a sua entrega a Deus, dizendo: Senhor, eu até me acho indigno, mas eu quero que o Senhor me ajude a me santificar, a trabalhar a minha vida para que a cada dia eu seja santo, para que a cada manhã a luz da aurora brilhe em minha vida, para que um dia eu seja um dia perfeito. Vamos ouvir essa música? Faça sua entrega. Estavam todos à distância e olhavam para aquela cena. Lá estava em angústia e sofrendo um pobre homem. Não podiam crer nem entender, grande perda houve ali, e o céu mudou, a terra abriu aos pés da cruz. Seus amigos perto estavam e em dor somente olhavam. Tanta gente maltratavam, até que ouviram os seus gemidos, mas ninguém partiu. Ficaram lá pra vê-lo morrer. Triste cena de uma morte aos pés da cruz. Em meu lugar, eu jamais me esquecerei. Quero sempre estar onde é o meu lugar, aos pés da cruz. Estou agora com a presença, e assim eu sempre vou ficar.
lugar, meu lugar. Eu jamais me esquecerei. Quero sempre estar onde é o meu lugar, aos pés da cruz. Da maneira como você está, feche seus olhos para que nós venhamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai querido que estás nos céus, a cada dia que passamos nesse mundo, nós vemos tantas coisas que entristecem o nosso coração. Muitas vezes nos jogam para mais distantes de Ti. Mas nós sabemos que devemos nos santificar, porque se nós não nos santificarmos, não poderemos ver a face do Pai, não poderemos habitar na Canaã celestial. Sabemos que assim como é a luz da aurora, também deve ser a nossa santificação, a obra de uma vida. Mas sozinhos não somos ninguém, não somos capazes. Por isso, ó Deus, que possamos sentir a Tua presença que está ao nosso lado nesse momento. Está ao lado de quem está no sofá, na cama, caminhando, ainda voltando para casa, ao lado dessa família que se uniu agora para poder ouvir a Tua palavra, está ao lado de cada um de nós. Talvez alguém que esteja entristecido, amargurado, mas buscando ao Teu lado a salvação. Que eles se sintam abraçados por Ti, que se sintam motivados a Te buscar a cada dia, a estreitar um relacionamento contigo, para que possam cada vez mais serem separados deste mundo, para se aproximarem mais da Canaã celestial. Toma-nos em Teus braços de amor, Senhor. Abençoa cada lar, cada família, a cada pai, cada filho, cada esposo, esposa, que todos nós possamos um dia adentrar os portais celestiais com toda a nossa família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.